Galera, a AMD fez um refresh das suas Radeon Série 6000, as placas Radeon 6050 XT. Então nós temos três modelos lançados, a 6950 XT, a 6750 XT e por fim a 6650 XT. Hoje a gente vai testar um desses caras. Essa aqui que eu tenho aqui comigo é a 6750 XT. Partiu comentar o que muda em relação a elas, os nossos resultados da nossa análise completa e, é claro, um gameplay para vocês verem qual é dessa placa. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia de C2DC, que reduz o ruído na onda da corrente. Design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Bom, primeiro, o que muda com a 6750 XT comparado com a antecessora? Na verdade, bem pouca coisa. Ela é essencialmente as mesmas especificações. Então, se eu pulo lá na nossa análise no adrenaline.com.br, tem nossa tabela comparativa. Elas estão lado a lado, inclusive. Aqui, ó, 6750 XT e o modelo, os dois modelos referências da AMD, né? Nós temos uma mudança aqui bem modesta na maior parte das estruturas. Então, quando a gente vai ver núcleos CUDA, tem essencialmente a mesma quantidade, TMUs, HOPS, os teraflops mudam pouquíssima coisa uma em relação à outra. Então, o que realmente altera entre elas, questão de memórias também é a mesma quantidade e tudo mais. O que muda é, a AMD já está fabricando a série 6000 faz um tempo. E é natural que quando você fabrica por um certo tempo um produto, um silício, você começa a ter mais eficiência nos silícios mais lá para frente. Eles começam a ser silícios que aguentam frequências mais altas de forma estável, são chips que vão conseguir operar em tensões mais baixas e vão aquecer menos. Então o que a série 50 XT está fazendo? A AMD já fez isso no passado, de lançar um refresh, aproveitando para diferenciar um pouquinho esses chips mais potentes comparados com os chips do começo da geração, e ao mesmo tempo fazer um novo produto e dessa forma dar aquela, obviamente, fazer esse vídeo acontecer, por exemplo, se não tivesse sido lançado esse vídeo não teria acontecido, e infelizmente também cobrar um pouquinho a mais. Então o que mudou? O preço oficial de lançamento da 6700 XT era de $479, subiu para $550, ou seja, nós temos um preço também mais alto para essa diferença. Onde muda? Aqui na questão de frequências, então perceba que a frequência o clock da GPU, nós temos um ganho aí de uns 150, pouco mais de 150 MHz. O boost também é um pouquinho mais alto, o turbo dela chegando aí aos 2600 MHz. E também as frequências das memórias. É outra coisa que o silício precisa ser de eficiência para encarar frequências mais rápidas e a comunicação ser eficiente com as memórias. A AMD também deu uma refinada nesse aspecto, então subiu aí as memórias dos 2000 para os 2250. Isso também vai impactar no clock efetivo, né, dos 16.000 MHz para os 18.000 MHz. Então, tudo isso acaba batendo lá na ponta e trazendo uma largura de banda um pouquinho maior, subindo dos 384 GB por segundo para 432 GB por segundo. Tudo isso tende a impactar na performance e, pelo menos nos nossos testes, então se você vai na nossa análise e pula lá, especialmente nos nossos testes em games, né, que nós vamos ficar mais de olho, você vai perceber que as diferenças acontecem. Então, quando você compara o nível de desempenho da 6700 XT versus a 6750 XT, nós temos um ganho aí, por exemplo, aqui uns 4% quando a gente olha em Port Royal, né, envolvendo Ray Tracing. Assassin's Creed vai ter um ganho ali de uns 5%. O mesmo acontece, né, olhando em Full HD, trazendo para o Quad HD, que é uma resolução que ela leva muito bem, também tem um ganho de 7%. Flight Simulator a gente também nota uma diferença aí de 3%, ou seja, ela vai variando desde valores que podem ser praticamente margem de erro até umas diferenças mais perceptíveis. Então, por exemplo, GTA também ficou próximo dos 5%, Rainbow Six Siege, um game competitivo abaixo dos 5%. Então tudo isso a gente considera margem de erro. Então, na prática, a gente costuma dizer aqui no Adrenaline que 5% é a nossa margem de erro, então nossos testes podem variar dentro de 5%. Então ela ser 5% melhor usando as nossas margens de erros, na verdade, é um empate técnico. 10% é uma diferença que, apesar de perceptível nos nossos testes, ela é pouco notada por quem joga. Todos esses gráficos que eu tô vendo aqui, Red Dead Redemption também, 4% de variação. O cara que tem uma 6700 XT e uma 6750 XT, não vai notar esse 5% de diferença. Então, no fim do dia, a 6750 XT, ela entrega um leve ganho, em alguns cenários até pode ser maior, especialmente depois que a gente overclockou, por exemplo, aqui, Tom Clancy's The Division em Quad HD, a gente conseguiu um ganho de 10%, mais de 10% depois que a gente overclockou ela. Mas de fábrica ela não está saindo tão diferente da 6700 XT. Então aqui entra uma questão que é a seguinte: se você encontrar as duas, elas precisam estar essencialmente no mesmo preço. Se não, compra 6700 XT. Você não vai perceber a diferença de performance que esses megahertz a mais trazem. Isso também traz outro problema. Na pesquisa mais recente que a gente fez, a gente estava vendo a 6750 XT no mesmo preço que a 3070. E se a gente ver alguns dos gráficos aqui, por exemplo, 3070, aqui ela abriu 10%,
Em outros cenários, vamos ver aqui. Claro que isso vai variar de jogo para jogo. Então, por exemplo, Red Dead Redemption é um jogo que aqui deu basicamente um empate entre as duas, mas uma leve vantagem para 3070. Forza Horizon aí a gente já tem uma vantagem de quase 10% em favor da 6750 XT, mas aqui nós temos de novo um game com boa... que as AMD se saem melhor normalmente, né? Então o Quad HD ela abriu aí uns 5%, 7% com overclock, mas em frequência estoque essencialmente elas empataram. Em alguns games a gente vê uma vantagem para 3070 respeitável, acima dos 2 dígitos, né, percentuais, enquanto que outros cenários a 6750 XT até passa ela em games que a AMD se sai melhor versus a Nvidia, mas no fim das contas, por um preço parecido eu vejo mais sentido numa 3070 e pelos valores que a gente tem visto, é muita pouca diferença para uma 6700 XT. Para você pagar mais caro por uma 6750 XT. É sempre bom lembrar que os preços podem variar, então quando vocês forem fazer a pesquisa para escolher o produto que vocês vão comprar, levem em consideração quais os preços que vocês estão encontrando. Eu estou mencionando, obviamente, os preços do momento que o vídeo foi gravado. Para o nosso gameplay, a gente vai usar o seguinte sistema. É um Ryzen 9 5900X, como a gente tem usado em vídeos anteriores, usado numa mainboard X470, e as memórias são dois módulos de 16 GB com um total de 3.200 MHz. As memórias, se eu não me engano, são as Kingston Fury. Então, memórias DDR4 com uma boa taxa de uma frequência de operação alta, CLs baixos, CL16. E aqui está a nossa placa, claro, a Radeon RX 6750 XT, esse modelinho aqui da ASRock. Estamos aí com o Resizable Bar habilitado, a única coisa que ela não está é o PCI que está operando em 3.0, porque é o suporte da X470. Isso não vai ser um problema, porque com 16 linhas em PCI 3.0 a gente tem largura de banda mais que o suficiente, exceto se for uma 6500 XT e você tiver só 4 linhas, pode ser que você volte e meia tenha alguns estresses, mas quando você tem 16 linhas, PCI 3.0 está sobrando para placas como essa e umas até bem mais potentes. Então, partiu o gameplay. Ok, nosso primeiro game, vamos dar uma olhada no Warzone, game que costuma se sair muito bem. Quando a gente tá, o Call of Duty costuma se sair muito bem, Radeons, estou jogando aqui uma boa e velha Rebirthzinha. E estamos com 100% de uso de GPU com o game rodando a fucking 200 quadros. Eu tô começando esse gameplay aqui, galera. Caras estatísticas na tela, mas vamos lá. Opções, eu mostro aqui a parte dos gráficos para vocês, vocês vão ver que ela está naquela configuração, quase tudo no baixo, desligado. Eu foco mais num gameplay competitivo, né? Então, para Full HD, nós estamos com ela bem próximo, quer dizer, o tempo todo acima dos 200 frames, vai. Ou seja, se você quer jogar em Full HD acima de 200 frames, essa placa tá suave na nave para entregar isso. Vocês devem ter reparado que eu mexi um pouquinho nas estatísticas, porque o Riva não tá puxando tudo que eu queria, pelo menos as mais importantes, né? O clock de GPU, que ela tá operando aí na casa dos 2600 MHz, uma das mudanças da 50XT, que a linha 50XT opera em frequências mais altas, e a temperatura tá em impressionante 56 graus, com ela morta, não dá nem pra ouvir ela operando. Apesar das fãs estarem girando, é só olhando pra elas que eu tenho certeza que elas estão girando, porque o nível de ruído que elas estão produzindo é inexistente para um chip operando a 55 graus. Ou seja, ela tá rodando, muito silenciosa e ainda assim tá mantendo muito bem temperaturas e frequências. Tá, vamos fazer o seguinte, eu acho que Full HD tá mais do que claro, que é quase 200 frames. Tá bem de boa, o que eu vou fazer? Eu vou tentar... Vamos aumentar a escala de resolução, vamos pôr num gameplay em Quad HD. Então, ó, se você tem um monitor Quad HD, tá querendo jogar Warzone em alta resolução... Olha, ela não sentiu muita troca do Full HD pro Quad HD. É uma placa que tá com bastante margem pra ir pro Full HD. Pra sair do Full HD e ir pro Quad HD. Ui, doeu bastante. Pegou. Foi pro saco. Nossa, já deu pra mim? Tá. O que eu vou fazer? Vou assistir aqui só pra gente dar uma olhada do que seria ela rodando em 4K. Apenas pra gente dar uma olhada. E em 4K. Olha, ela ainda consegue competente 100 frames, hein? Gente, o que esses caras estão fazendo? Meu Deus, o cara deitou um squad. Tá. 4K, com uma configuração gráfica mais modestona, ele ainda empurra quase 100 frames. Claro que acho que ela seja o cara que quer jogar... No monitor Quad HD, provavelmente essa é uma placa indicada. Para mais que isso, para 4K, talvez você quer continuar empurrando taxas de quadros extremas, né, para um gameplay bastante fluido. Talvez você queira investir um pouquinho mais, mas dá para jogar numa 6750 XT até em 4K. Se você aceitar rodar aí na casa de uns 100 frames, nessa configuração gráfica, nossa focando em performance. Vamos pro próximo game. Beleza, nosso próximo teste, galera. Isso aqui é... Ui, tá rodando com problemas. O God of War...
rodando em 4K. Só que aí que tá, aqui nós temos um problema. 4K é pesado para essa placa. Ela vê que ela tá rodando aí na faixa dos 45 frames. Aqui é o momento de outra tecnologia brilhar. Então, que é o caso do AMD FSR. Vamos mexer no modo qualidade e vamos ver como é que ele se sai. Subiu para casa de uns 50 frames. Tá começando, ó, começando a melhorar. Começando a ficar mais viável o gameplay. Deixa eu tentar mexer em modos mais avançados. Quando a gente fala do FSR 2.0, especialmente em 4K, dá para ir mais longe. Dá para ir até o modo performance e ainda ter bons resultados em qualidade gráfica. O modo desempenho, vamos ver como é que ele fica. No modo desempenho a gente passou a ter um gameplay já na casa acima dos 60 frames, ó. A maior parte do tempo. Essa direção dá 50, essa direção dá 72. Então é uma variação bastante grande na mesma cena. Mas, principalmente na minha experiência, né? Ela tá mantendo bem próximo dos 60. Ó, tô com realmente um gameplay bem próximo dos 60 frames ou beirando eles. Lembrando que isso aqui é 4K no Ultra. Então, provavelmente, a combinação para você fazer com uma 6700 XT é vir aqui nas configurações, gráficos, trocar para o alto, que já vai ter um impacto bem grande, e 4K com renderização em desempenho. Então, ele renderiza em Full HD, usa o FSR 2.0 e nos entrega este resultado aqui, ó. Gameplay em 4K, numa taxa de quadros aí com folga acima dos 60 frames. Exceto esse lado. Esse cantinho aqui, eu não sei o que tá rolando aqui. Mas aparentemente ele tem umas leves quedas abaixo dos 60. E isso sou eu, obviamente, usando o FSR para chegar a 4K. Se você tem um monitor Quad HD, você vai renderizar nativamente sem a necessidade de ficar usando nenhum desses filtros. Então é uma placa com potencial para Quad HD com folga e games em 4K com a ajuda do FSR. Vamos para a próxima game. Beleza, o que nós vamos testar agora? Vou dar uma olhada em Resident Evil Village e eu quero brincar agora com um pouco do Ray Tracing. Então nós temos aqui, vamos ver, traçados de raios. Vou testar em Quad HD e vou ligar o traçado de raios. Quad HD, várias coisas, modo de renderização normal, FX mais TA tá bom, equilibrado aqui. Vamos pôr mais textura, a gente tem placa de vídeo para isso, vou pôr no alto. Eu vou fazer um preset alto aqui, tá? Em geral, com o Ray Tracing habilitado, vamos tentar no alto, inclusão ambiental ligada. Então fazendo os reflexos por Ray Tracing. E é isso aí. Estamos com o preset que não chega a ser no Ultra em todas as configurações, mas eu coloquei tudo no alto e habilitei o Ray Tracing no alto. E vamos ver como é que o game se sai. Então, habilitando o Ray Tracing, jogando numa configuração alta e tudo isso em Quad HD. Nessa parte aqui... Mas acabei de sair, sua surtada. Mais em frames. Ó, esse trecho pesa muito, ó. Ele conseguiu segurar acima dos 60 nessa sala aqui. A gente costuma ter alguns... Os principais drops nesse jogo é lá fora. Tem uma parte do vilarejo que realmente dá uma caída dos frames. E essa sala aqui, acumulando problemas. Minha vida tá ficando um pouco mais difícil que a média. Esse aqui também é um cenário que costuma dar um zoom, hein? Para quieto! Agora eu fiquei curioso pro seguinte, a gente conseguiu o Quad HD, mas vamos ver se a gente consegue buscar o 4K. Então se eu paro aqui, um momento bastante propício. Vou em exibição, vamos trazer pro 4K. Aqui, 4K. Sim, tá ótimo. Ó, agora se a gente faz esse gameplay em 4K. Olha só, com o Ray Tracing em 4K. Vai. Tomei. Ô moça, como é que você subiu esses degraus tão rápido? Desculpe-se com sua vida. Tá indo bem. E olha só, a gente tá com... Então, olha só, com o Ray Trace habilitado, com bastante dos recursos ligados, a gente já tá numa taxa de quadros que tá chegando bem perto dos 60 frames. A gente nem começou a usar as tecnologias do FSR. Então, um detalhe aqui, o FSR no Resident Evil Village é o 1.0. Então, ele não é tão legal que nem o 2.0 em termos de qualidade gráfica. Então, eu usaria ele, mas com um pouco mais de parcimônia nos modos. Não iria lá para os modos de desempenho dessa vez. Por exemplo, se eu ir no modo qualidade, eu acho que a gente vai ter um balanço bem legal entre qualidade e performance. Porque o motivo é minha taxa de quadros travou em 60. Por algum motivo eu não corro? Eu fui para um canto que acho que ela me tranca. Pera aí que eu acho que habilitei o V-Sync. Agora sim. A gente tá agora usando o modo qualidade do VSR. Mano, nossa, isso é o correr dele. Então olha só, com uma folga acima de 60 frames a gente tá jogando em 4K, claro, com a ajuda do VSR em modo qualidade. E dá pra jogar o Village até com Ray Trace. Apesar que, olha só, eu tô dando um pouquinho de stuttering que eu não tinha antes. Eu não sei se eu... Acho que eu devo ter batido a quantidade de VRAM. Acho que agora eu tô com uma quantidade de... memória de vídeo muito alta sendo usada. Então, o ideal aqui era talvez dar uma puxadinha ali na parte das configurações e dar uma maneirada talvez no consumo de VRAM ou mexer em alguma configuração aqui porque ele realmente está começando a dar umas engasgadinhas que não dava antes. Mas é possível você achar um ajuste até em 4K com a ajuda do VSR.
E vamos para o nosso próximo teste. Mas para fechar nossos testes, galera, eu vou pegar aqui um game que tá no meu radar, principalmente por problemas recentes que a gente testou aqui no Adrena, que é o PlayerUnknown's Battlegrounds, principalmente por causa da questão do DirectX 11. A gente via alguns desempenhos ruins em Radeon quando usava essa API. Tô aqui jogando PUBG no modo DirectX 11, ele tem o modo DirectX 12 Beta, que pode ser interessante a gente dar uma olhada se o 11 não rodar bem. Só que eu tô achando bem melhor o que eu tô tendo aqui, porque assim, tá... Acredito que deveria alcançar uma taxa de quadros maior que isso, principalmente por causa do 5900X, mas pelo menos a gente está tendo algo que parece relativamente estável acima dos 100 frames. O uso das 6750 XT que está na casa dos 70%, 80%, não está um uso tão baixo assim, apesar de que as frequências deram uma baixada, mas ainda estão na faixa dos 2000 MHz. Então não está tão crítico, agora caiu para os 1600, a gente não está tão crítico que nem um vídeo que a gente fez um tempo atrás, que realmente as Radeon não conseguiam empurrar nem acima dos 100 frames, estava dando muito stuttering. Aqui eu estou tendo um pouco de stuttering por causa do carregamento, mas parece que está ok. Vamos ver na hora da treta, ó. Agora tá se aproximando, tá pegando uns 180, 190, caiu para uns 120, tá oscilando um pouco. Mas não tá... Esse stuttering definitivamente não é legal. Nossa, vai me dar stuttering justo agora. Ué, é isso? Fechou a porta e é isso aí. Não brigamos mais. Gostei do jeito dele de resolver problemas na real. Ui! Nossa, tem a impressão que toda vez que eu troco um tiro dá um stutter. Eu tomei E agora eu tomei. Tá, eu não gostei. Eu acho que essa placa deveria desempenhar melhor que isso. Então, inclusive, vamos testar o modo DirectX 12 Beta para ver como isso impacta. Então, eu não consigo mostrar a performance em DirectX 12. Esse foi um problema que nós reclamamos no nosso artigo sobre como as Radeon lidam com DirectX 11, que é o fato de que, beleza, a performance é muito melhor em DirectX 12, vocês devem sempre preferir DirectX 12 na maior parte dos games Radeon. O problema é que eu tô num jogo que eu habilitei o DirectX 12 e agora ele trava 60, não sei porquê. E não é só esse jogo, tem vários jogos que tem versão DirectX 12, mas ela não roda legal. Então você fica nessa sinuca de bico. A Radeon roda esquisito no DirectX 11, como eu falei pra vocês antes. Ela tava rodando uma performance que achei abaixo do que ela deveria entregar. Mas em contrapartida, e daí eu coloco o DirectX 12, que é onde as Radeon se saem melhor, mas eu não sei porque o PUBG travou 60. Então fica aí esse detalhe que ainda há espaço para melhorias. Definitivamente acho que principalmente, isso é um problema que vai afetar a galera que está procurando games em altas taxas de quadro em DirectX 11. O PUBG, vocês viram que ele rodou ali na faixa dos 100 frames, com um pouco de stuttering, e definitivamente ela devia rodar melhor que isso. Então, por exemplo, a gente já testou o Apex pega próximo dos 144 frames que ele precisa, então ele até, apesar de ser DirectX 11, ele roda bem nessas placas, mas é algo para estar no radar de vocês que acontece em alguns games, quando o assunto é Radeon e DirectX 11, esse combo às vezes dá uns ruins. Ok, as minhas impressões testando ela é que, primeiro, ela por si só é uma ótima placa. Então você vê que para quem quer jogar em Quad HD, ela tem um bom nível de desempenho e ela pode até brincar de 4K se você tiver o FSR disponível para você usar ele. O único problema dela é, não vejo sentido nesse lançamento. Então ela ganha ali uns 10% de performance no máximo comparado com a 6700 XT, o que seria legal se fosse um upgrade grátis, digamos assim, como aconteceu com os AMD Ryzen XT, processadores que vieram com o mesmo preço oficial do lançamento de antecessores, mas com frequências um pouquinho mais altas. O problema é que a AMD está trazendo frequências mais altas, memórias um pouco mais rápidas, mas está cobrando por tudo isso. Então você não está tendo um upgrade dentro da mesma linha, você está tendo uma nova opção, custando um pouquinho mais caro, entregando bem pouquinho mais performance. Então se você encontrar uma 6750 XT, uma 6700, sem esse final 50XT, entre esses dois modelos, sinceramente, você deve escolher o mais barato. Ou se for preços parecidos, ou que tiver o melhor projeto, que nem esse projeto aqui. Como vocês viram, o projeto aqui das ROG, da Phantom Game, ela operou abaixo de 60 graus a 2700 quase MHz, produzindo zero barulho. Um projeto muito legal, sistema de LED muito bonito nessa placa. Então, às vezes, o critério de desempate não deve ser, sempre prefiro uma 6750 XT versus uma 6700, porque elas são muito parecidas. Escolhe a que tiver mais barata. Se o preço estiver muito próximo, escolhe a que tiver o melhor projeto. Aí, se as duas forem realmente mais parecidas em todos esses aspectos, aí você realmente dê preferência para 50XT, porque mal 5 a 10% a mais de performance, mas é 5 a 10% de performance, que é algo sempre bem-vindo, apesar de que, sinceramente, se tivesse me enganado aqui e colocado uma 6700 XT e os softwares estivessem mentindo para mim que era uma 6700 XT, eu nunca ia adivinhar que não era 6750 XT, pela diferença de performance tão estreita
que elas têm em uma versus a outra. Galera, para mais testes com hardware é só vocês ficarem de olho aqui no nosso canal do YouTube, só assinar ele e também lá no adrenaline.com.br. Então se você quiser ver mais dos nossos gráficos de performance comparativa com ela e com outras placas do mercado, é só pular lá que vocês têm a nossa análise completa em texto. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!